arquétipos, símbolos e códigos são a maneira mais rápida que existe no universo para você programar a sua mente e criar uma nova realidade, inclusive a realidade financeira. Então, se você está aqui dentro do Toque de Midas, você está vendo essa aula aqui da área de membros, então você está aqui porque você provavelmente tem um negócio, porque o treinamento Toque de Midas ele é para quem quer usar a lei da atração para negócios, dinheiro e riqueza. Então, se você é um empreendedor, se você está começando seu negócio, você quer usar a lei da atração, então é por isso que você está aqui no treinamento Toque de Midas. E arquétipos, símbolos e códigos são, na verdade, transferência de informações. São transferência de informações. E essas informações, elas são passadas de maneira inconsciente, através do quê? Do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele tem todas as informações de tudo que já aconteceu na humanidade em todos os tempos. Então, os místicos, o pessoal do Oriente, eles já falam, já estudam sobre o inconsciente coletivo. Então, aqui no Ocidente, quem começou a estudar muito seriamente os arquétipos foi Jung. E Jung, ele era parceiro do Freud, então ele era um grande admirador de Freud, ele trabalhou junto com Freud. Só que o que aconteceu é que Freud ele não aceitava o misticismo que o Jung gostava. Então, ele achava que o Jung tinha que parar de buscar essas coisas quânticas, que na época ainda não era chamada de quânticos. Então, isso acabou criando um rompimento entre os dois. Mas o Freud ele também estudava muito inconsciente coletivo, e foi isso que chamou a atenção do Jung, que quis trabalhar junto com Freud. Só que o Jung ele começou a estudar muito o mundo quântico, porque ele tinha muitos sonhos, ele sonhava com muitas coisas que ele não entendia. E o Freud ele falava muito, ele era um profissional que estudava muito os sonhos dos seres humanos. Então, isso foi o que atraiu o Jung. Só que o Jung ele gostava do lado quântico, como eu, como você. Se você está aqui no Toque de Midas, é que você também gosta do lado quântico. E o Freud não aceitava muito esse lado dos estudos do Jung. Mas ainda assim os dois trabalharam junto durante muito tempo. Um enriqueceu o conhecimento do outro, esse é o que eu falo sempre, conexão vale mais do que dinheiro. Então, o Jung, tanto o Jung quanto o Freud, cada um dentro da sua linha de raciocínio, cada um dentro daquilo que eles gostavam, que eles estudavam, que eles compartilhavam para o mundo, ajudou muito e ajuda muito até hoje as pessoas entenderem o consciente coletivo, entenderem sobre os sonhos. Então, não importa se você gosta do lado mais racional do Freud, se você gosta mais do lado quântico do Jung, o importante é que você estude sobre mente, estude sobre comportamento humano, estude sobre gente, porque se você entender como que funciona a mente, como que funciona o comportamento, como que funcionam as emoções, você vai conseguir criar cada vez realidades melhores. E você, como empresário, você também precisa conhecer sobre o comportamento humano dos seus clientes, porque quando você entende de comportamento humano, você vai entender mais do comportamento do seu cliente, e é assim que você vai crescer, é assim que você vai avançar. E arquétipos, símbolos e códigos são transferência de informação que você pode usar para você criar uma nova programação, para que você avance, para que você realmente acelere os seus resultados. Mas você também pode usar esse arquétipo, símbolos e códigos para quê? Para ajudar outras pessoas, para fazer com que aquelas pessoas ativem esse comportamento. Porque sim, quando você coloca uma imagem, quando você coloca um código, quando você coloca as palavras certas, as frases certas, histórias, parábolas, são arquétipos, você consegue colocar aquela informação na mente do seu cliente. E você consegue também colocar essa informação na sua mente. Então, esse conhecimento, ele exige de você muita responsabilidade,
Por quê? Porque o arquétipo errado, o símbolo errado, pode fazer com que as pessoas tenham comportamentos e que tomem decisões que não são as melhores para ela. Então, é importante que você use com responsabilidade. Então, infelizmente, a TV, novela, ela ativa arquétipos ruins nas pessoas. O que existe muito de imagens ruins, histórias ruins, na internet, nas redes sociais, algumas são colocadas de maneira inocente, porque tem o arquétipo do inocente, então muitas pessoas são inocentes, elas compartilham tragédias, dores, coisas ruins de maneira inocente, elas não sabem que estão prejudicando as outras pessoas que estão vendo aquilo ali. Na mente dela, ela está ajudando, só que na verdade não é. Se você vê uma imagem ruim, uma história ruim, isso vai causar impressão ruim na sua mente, no seu campo vibracional. Então, uma impressão ruim vai criar uma realidade ruim. Então, quando você entende de arquétipo, de símbolos, de código, você começa a cuidar melhor daquilo que você está ouvindo, das histórias que você está trazendo para o seu campo, dos filmes que você está assistindo. Então, aqui dentro, eu falo para os meus alunos, eu ensino vocês ao quê? A vocês assistirem o filme de acordo com os arquétipos que você quer ativar. Então, hoje você vai entender de uma maneira muito mais profunda, através dos 12 arquétipos do Jung, e você vai entender por que a mídia ela faz questão de ativar o arquétipo do cara comum e o arquétipo do tolo. Então, as novelas, a TV, ela gosta muito de colocar histórias, de colocar ali imagens que ative esse arquétipo em grande parte da população. Então, as pessoas, elas, de maneira inconsciente, porque isso está no inconsciente coletivo, ela fica ativando o arquétipo do tolo e o arquétipo do cara comum. Então, nas novelas, está sempre aquele cara comum que vive endividado, cheio de boleto, que fica só ali no boteco, reclamando da vida, tomando lá as bebidas dele, e trai a mulher, e fica fazendo um monte de coisa, e fica... Aí as pessoas estão vendo aquilo ali, e tem daquela mulher que está ali naquele relacionamento que ela não quer mais e que está sofrendo o tempo todo, mas acha que a vida é aquilo ali, e ela fica trabalhando o dia inteiro sem resultado nenhum, então está sempre cheio de boleto para pagar. Então é esse arquétipo do cara comum, da pessoa que aceita uma vida comum, uma vida limitada, uma vida de pagar boleto, uma vida de trabalhar desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, pegando condução lotada e fazendo um monte de trabalho. Então, esse arquétipo do cara comum, ele é ativado o tempo todo, e as pessoas acabam achando que é normal ser assim, que é normal ter um monte de boleto para pagar e trabalhar duro e não ter resultado nenhum, mas os vizinhos também é assim, as histórias da novela também é assim, a maioria das pessoas é assim. Agora, por que isso acontece tanto? Por quê? Porque esse arquétipo está no inconsciente coletivo, e a mídia faz questão de ativar esse arquétipo o tempo todo nas pessoas. E as pessoas que não têm essa consciência, elas acabam ativando esse arquétipo nelas e elas acabam criando essa realidade. Mas existem outros arquétipos. Então, existe o arquétipo do governante, existe o arquétipo do herói, existe o arquétipo do mago, existe o arquétipo do sábio. Então, existe o Jung, ele estudava muito inconsciente coletivo, e ele trouxe esses 12 arquétipos, e é muito usado pelos psicólogos que trabalham com os ensinamentos do Jung. Isso é muito usado nas empresas, até em recursos humanos, porque numa entrevista o psicólogo bem treinado, ele consegue identificar cada personalidade nessas pessoas, e aí ele escolhe aquilo que é melhor para a empresa. Então, quem trabalha com marketing sabe qual é o melhor arquétipo ali para ele colocar na sua marca, para chamar a atenção daquele público. Então, tudo isso são conhecimentos que já são usados no cinema, para criar histórias no cinema. Então, já é muito usado. As pessoas que criam histórias para cinema, que fazem cinema, elas já sabem dos arquétipos e já são usados arquétipos. Quem trabalha com marketing já usa arquétipo.
Quem trabalha com psicologia do Jung já usa arquétipos, as empresas, recursos humanos usam arquétipos. Então, você é um conhecimento que vai te ajudar muito como empresário e vai te ajudar muito a você entender e você escolher de maneira consciente qual arquétipo que você quer ativar. Porque sim, você pode sim ativar um arquétipo de maneira consciente. Eu quero ativar o arquétipo do governante, porque eu quero ter governo no meu negócio, nas minhas decisões, no meu ambiente, com as minhas conexões, e aí você vai ativar esse arquétipo. Só que você está ativando de maneira consciente, mas você sabe que todas essas informações, essa programação, ela entra de maneira para o seu inconsciente. Então, você está apenas decidindo a programação que você quer fazer de maneira consciente. Mas como que você faz isso no seu dia a dia? É você ouvindo histórias de governantes, ouvindo áudios que falem de histórias de pessoas que são governantes. É você assistir filmes de rei, filmes de governantes, porque assim você está ativando esse arquétipo. Então, por que agora a gente está estudando o Rei Salomão? Por que agora eu comecei a estudar, a compartilhar aqui com vocês no nosso treinamento os códigos de Rei Salomão? E por que eu também estou liberando as aulas gratuitas, como eu falei, para quem assistiu no dia e hora marcada de Rei Salomão agora? Porque nunca a nossa população precisou tanto dos conhecimentos de Rei Salomão sobre dinheiro e riqueza. E quando você está ali estudando o Rei Salomão, você está tá ali se conectando, está ativando o arquétipo do governante. Por quê? Porque o Rei Salomão, rei. Então, por que aqui o treinamento é toque de Midas? Rei. Por que eu falo para você assistir filme que tenha milionários? Por quê? Porque para você ativar o arquétipo do milionário. Então, o milionário, ele tem esse arquétipo do rei, ele tem esse arquétipo do governante, porque ele governa o negócio dele, ele faz com que cresça o negócio dele. Então, é importante, quando você entende de arquétipo, você passa a você escolher de maneira consciente qual arquétipo que você quer ativar, mesmo sabendo que está no inconsciente coletivo e que vai para o seu inconsciente. Só que você vai cuidar da sua mente, do seu olhar, você vai treinar a sua mente, o seu olhar para quê? Para que você olhe para aquele arquétipo que você quer ativar. Então, se você tem um livro digital, Mente que Cria o Dinheiro e Riqueza, eu falo da importância de você treinar a sua mente, o seu olhar. Porque você cuidar do que está entrando no seu campo vibracional. Por quê? Porque são informações. Então, as palavras, as histórias, os códigos, arquétipos, símbolos, são transferência de informação. Então, se você pode escolher qual arquétipo que você vai ativar, por que você vai deixar que outra pessoa escolha por você? E você fica lá vendo novela e ativando o cara comum cheio dos boletos para pagar e que só trabalha para pagar boleto e nem consegue pagar tudo. Ou então do tolo, que fica o tempo todo se divertindo, rindo de tudo, tá cheio de dívida, tá cheio de conta e tá ali só brincando, só se divertindo, em vez de estar buscando crescer, avançar financeiramente. Então, você pode sim ativar o arquétipo do mago, que é o que busca ali mudar a sua realidade, que conhece que todas as coisas de energia, de que sabe que tudo no mundo é energia e informação. Então, você pode ativar o arquétipo do mago. Você pode ativar o arquétipo do sábio, que está sempre buscando conhecimento, que conhecimento é poder. Então, aqui no Toque de Midas, eu busco sempre com os meus alunos e das minhas comunidades também, eu estou sempre buscando ativar esses arquétipos. Nos meus seguidores, nas minhas comunidades, o arquétipo do governante, o arquétipo do sábio e do mago. Porque nós criamos a nossa realidade. Quando a pessoa ativa esse arquétipo, ela sabe que ela tem o poder, que o poder está nela. Então, você pode ativar o arquétipo que você quer em você e você pode, com a sua comunicação, com as suas informações que você passa, ativar o arquétipo das outras pessoas, desde que você faça isso com responsabilidade. Então, as pessoas que me seguem são pessoas que já querem, já buscam avanço financeiro, já buscam crescimento financeiro. Então, se as pessoas tiverem muitos bloqueios, muitas travas,
e elas entrarem para as minhas comunidades, ela não consegue ficar. Por quê? Porque ela vai entrar em conflito, ela não vai querer ativar o arquétipo do governante, isso tudo vai acontecer de maneira inconsciente, ela tem bloqueios, ela vai querer ficar naquele arquétipo dominante dela do cara comum ou do tolo, então ela não quer essa mudança. Então, se ela tiver muitos bloqueios, muitas memórias dolorosas de dinheiro, tiver muitas crenças limitantes que dinheiro é errado, que rico não vai para o céu, que dinheiro é raiz de todo mal, se ela tem isso muito dentro dela e isso bloqueia ela não vai ficar. Por quê? Porque vou estar lá botando o arquétipo do governante, de poder, de que você pode, de crescimento, de avanço financeiro. Então, isso vai entrar em conflito e esses bloqueios e travas vai fazer com que ela pare, com que ela deixe de me seguir. Ela não vai querer ficar lá na minha comunidade, tá tudo bem, porque nem todo mundo está preparado para realmente ativar o arquétipo do governante. Tem pessoas que querem ficar lá com o arquétipo do cara comum, com o arquétipo do tolo, e tá tudo bem. Então, tem pessoas que querem até de maneira consciente, tem pessoas que falam, não, eu prefiro essa vida assim, eu não quero enriquecer, eu não quero crescer, não, para mim tá bom assim. E tá tudo bem, só que essa pessoa, ela não é pessoa que eu quero realmente na minha comunidade, que essa pessoa não vai avançar. Então, essa pessoa, ela nunca vai querer dar um passo além, ela nunca vai querer realmente empreender para enriquecer. Então, as pessoas que eu quero na minha comunidade, são pessoas com essa mentalidade, que querem empreender para enriquecer. E eu sei que com o tempo essas pessoas vão vir aqui para o meu treinamento, elas vão avançar. Por quê? Porque eu estou sempre ativando esse arquétipo nela. E você pode ativar esse arquétipo em você. Então, escolha um para ser o arquétipo dominante. Então, o arquétipo dominante que eu escolho para mim é o governante, porque eu gosto de governar. Mas eu também ativo o arquétipo do mago e o arquétipo do sábio. E eu busco ativar esses arquétipos na minha comunidade. Por quê? Porque eu sou líder. Então, eu sei as pessoas que eu quero conectar a mim. Agora, você também, mesmo você estando ali na minha comunidade, e você também quer esse arquétipo maravilhoso, mas você pode querer outros arquétipos também. Você pode querer criar sua comunidade, ser líder. Então, se você tem uma empresa, você ser líder da sua empresa, então você saber quais os arquétipos que está ali mais para se conectar com você. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você consegue sim escolher de maneira consciente quais os arquétipos, quais os símbolos, quais os códigos, para quê? Para você criar uma nova programação e assim criar uma nova realidade, inclusive a financeira. Bem, eu espero que essa aula ajude muito você, que faça com que você realmente entenda todos esses arquétipos do Jung. Então, os 12 arquétipos, eu quero que você anote aí esses 12 arquétipos, porque se você está assistindo do YouTube, você não vai ter acesso também ao que está ali na descrição da aula. Se você é aluno, nem precisa anotar, porque já vai estar na descrição da aula. Só que eu indico você anotar no seu caderno, para você sempre ter essa lembrança, para você estar sempre consciente. Então, pega aí o papel, lápis, para você anotar, se você não é aluno, para você não esquecer os 12 arquétipos do Jung. Vamos lá, os 12 arquétipos do Jung. E aí você escolhe um arquétipo dominante. Para quê? Para que você ative esse arquétipo. E como que você vai fazer isso? Filmes, você vai fazer com leituras, com histórias, que você sabe que histórias, filmes, tudo são arquétipos. Então, você vai escolher um arquétipo dominante, você vai ativar esse arquétipo. Então, tem o arquétipo do criador, tem o arquétipo do governante, tem o arquétipo do cuidador, tem o arquétipo do cara comum, tem o arquétipo do amante, tem o arquétipo do tolo, tem o arquétipo do herói, tem o arquétipo do rebelde, tem o arquétipo do mago, tem o arquétipo do inocente, tem o arquétipo do explorador e tem o arquétipo do sábio.
Então, você busque estudar. Se você não está aqui vendo essa aula dentro do treinamento Toque de Midas, porque aqui a gente tem muito material, você, como aluno, tem acesso direto a mim, ao meu WhatsApp, me chama, pergunta, porque eu gosto de ter contato direto com o meu aluno. Agora, se você não é meu aluno e se você ainda não está pronto para dar esse passo e vir fazer parte do treinamento Toque de Midas, busque, estude, as informações estão todas na internet. Então, leia o livro de Jung, busque o que tem de informação do Jung aqui na internet, entenda mais sobre arquétipos. Por quê? Porque conhecimento é poder. Então, aqui dentro do Toque de Midas, você tem todas as informações organizadas, você tem acesso a mim para você colocar isso em prática, porque o conhecimento ele só traz resultado quando você coloca em execução. Só que se você não é meu aluno, não está pronto para vir ser meu aluno agora, você busca esse conhecimento que está na internet. Só não deixe que a outra pessoa decida por você. Decide você qual arquétipo que você quer que seja ativado. Então, é o que eu falei, eu, através da minha comunicação, eu busco que as pessoas na comunidade ativem esse arquétipo do governante, do mago e do sábio. Mas você também pode tomar a decisão de qual arquétipo que você quer ativar em você e de um arquétipo dominante. Então, eu busco também ativar esse arquétipo dominante de governo. Então, eu estou sempre falando na minha comunicação que você tem que governar o seu pensamento, as suas emoções, o seu comportamento, as suas conexões, o seu ambiente, que são as 5 forças energéticas que cria a nossa realidade. Porque as forças energéticas que criam a nossa realidade são nossos pensamentos, nossas emoções, nossos comportamentos, nossas conexões e nosso ambiente. E se você não conseguir dominar essas forças energéticas, você é dominado por elas. Então, eu falo isso com os meus alunos e eu falo isso com os meus seguidores. E por que eu falo isso? Porque eu quero que eles ativem o arquétipo do governante, que eles tenham um governo. Então, o arquétipo do milionário, o arquétipo do rei. Então, a pessoa, quando eu estou ali falando, eu estou me comunicando, eu estou dessa maneira, eu consigo ativar o arquétipo dessa pessoa, o que ela faz? Ela começa a empreender. Então, tem muita gente que fala, abrir meu negócio, estou crescendo meu negócio. E aí eu sei, consegui ativar o arquétipo nesse seguidor. Eu consegui ativar esse arquétipo no aluno. Por quê? Porque a pessoa ela tem que estar aberta. Então, você pode enviar a onda de informação que você quiser, mas a pessoa só vai receber essa onda de informação se realmente aquilo fizer sentido para ela, se for o que ela quer. Então, se a pessoa está com muita informação, está ali cheio daquele arquétipo do cara comum, ela já vai bloquear, já está cheio de bloqueio, de trava, então ela já vai bloquear essa informação, porque o livre-arbítrio, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, pois eu assisto muita televisão, muita novela, então eu sou esse cara comum e aí eu sou vítima, porque não tem vítima não. Você sentou para ver novela porque você quer. Eu não tinha essa informação. Tá, mas a informação tá toda aí, você pode buscar. Então, é assumir o comando. Então, eu tô sempre mostrando que o comando está com você. E agora você já sabe. Então, agora você já tem essa informação. Então, mesmo se você sentar para ver uma novela ou qualquer coisa, você já sabe. Opa, eu não quero o arquétipo do cara comum, não, eu quero ser governante. E aí você depois pega, vai ver um filme que tem o governante, que tem o rei. Por quê? Para ativar esse arquétipo em você. Então, tenha o comando, tenha o governo. Porque eu falo isso porque é o que eu realmente acredito, da importância de você ter o governo, de você ter o comando da sua vida, porque é assim que você cria uma nova realidade, principalmente uma nova realidade financeira, porque sim, você merece tudo de melhor que a vida, que o universo tem para te oferecer. Então, gratidão, se você é meu aluno, gratidão por você ter assistido essa aula.
dúvidas, dificuldades de executar, qualquer coisa, me chama no WhatsApp, porque eu adoro essa conexão com os alunos. E se você não é aluno, estiver vendo essa aula aqui do YouTube, as matrículas estão abertas até o dia 30 de março e é a última turma com acesso vitalício. Então, se você quer ter acesso vitalício ao treinamento Toque de Midas, que é o desbloqueio mental e vibracional para dinheiro, riqueza, avanço financeiro, venha fazer parte que você será muito bem-vindo. O link vai estar aqui em algum lugar dessa página da onde você está vendo esse vídeo. Gratidão.